Seja muito bem-vindo à jornada de busca a uma vida saudável. Parabéns pela sua atitude. Estar aqui hoje mostra o quanto você está comprometido com você. Vamos começar falando um pouco sobre hábitos de vida versus vida saudável. O que você acha que é ter saúde? Ter saúde é simplesmente não ter doença? No primeiro momento, a gente tem talvez esse conceito. Se eu não estou doente, eu tenho saúde. Né? Então, assim, vou trazer agora a informação do seguinte. Saúde é um estado de completo bem-estar físico, mental e social. E não somente ausência de doença. Então, isso nos remete a pensar o quê? Se eu estou bem, vamos pensar, eu estou saudável fisicamente, mas mentalmente e socialmente eu não tenho saúde. Se eu estou bem mentalmente e o meu físico não está bem, eu não tenho saúde, eu estou doente. Socialmente, posso estar bem fisicamente, mentalmente e não conseguir conviver com as pessoas em sociedade. Eu estou doente. Então, o conceito de saúde é muito mais amplo do que a gente pensa. Quando a gente para pensar nesse sentido, a gente olhando para a nossa vida, com certeza vamos encontrar pontos em que estamos doentes. Hoje você pode estar no seu peso ideal, mas a sua saúde mental não está 100%. Né? Vou trazer agora uma frase que assim, a gente tem que levar isso para a vida. Vamos pensar como um mantra, né? Para a gente seguir, né? O compromisso de proteger e desenvolver a saúde deve estar muito acima, mas muito, muito mesmo acima, de restaurar ela quando ela está prejudicada. Então, assim, qual que é o princípio que eu tenho que seguir? Eu tenho que proteger e desenvolver a minha saúde. Não recuperá-la quando ela já está prejudicada. Eu tenho que protegê-la para que ela não fique prejudicada. Tá? Agora, vamos conversar um pouquinho sobre os hábitos que prejudicam a nossa saúde. Vocês acreditam que o sedentarismo prejudica a saúde? Prejudica muito, né? O sedentarismo, para quem não sabe qual o conceito, é a falta de atividade, né? A falta de movimentação com o corpo. É não praticar uma caminhada. Assim, as pessoas hoje, com o mundo do jeito que está evoluindo, utilizam muito transporte, como carro, ônibus. Deixaram de lado o caminhar pela pressa de chegar em algum lugar. Deixaram do andar de bicicleta pelo risco no trânsito em algumas cidades. Mesmo nas cidades do interior, que é muito tranquilo, você vê muitas poucas pessoas andando de bicicleta. Coisas que fizeram toda a infância, ou tem alguns que não aprenderam a andar de bicicleta, andaram de outros veículos, né? Mas hoje, para ir na padaria, né? Para ir no supermercado que fica 2, 3 quadras da sua casa, você vai de carro, né? Ou você liga e pede para o delivery entregar. Então, o sedentarismo traz muitos prejuízos para a saúde. Tem alguém sedentário aqui? Acho que não, né? Então tá. Então vamos para o próximo hábito que prejudica a saúde.
O tabagismo. O tabagismo é um dos vilões aí da saúde. O prejuízo que traz para o organismo o consumo do tabaco, seja ele em cigarro, né? Cigarro convencional ou o cigarro de palha ou qualquer outro tipo aí de tabaco mesmo, né? Traz muitos prejuízos para a saúde, né? Eu sei que abandonar o vício do fumo é muito difícil, mas tem muitos meios que a gente pode procurar para se libertar desse hábito de fumar. A dieta inadequada, vocês acreditam que prejudica a saúde? Comer alimentos altamente processados, fast food, um hambúrguer no McDonald's, nada contra o McDonald's, mas o consumo de alimentos que trazem mais malefícios para o organismo do que benefícios. E o que vai diferenciar o fazer bem ou fazer mal é a quantidade que a gente come, né? Eu não estou dizendo que eu não posso comer um lanche, né? Comer uma batata frita, né? Eu posso ver opções de fazer da melhor forma. Eu quero comer um lanche, ao invés de eu comprar um hambúrguer processado, eu compro a carne, eu preparo um hambúrguer gourmet, né? Eu sei o que tem naquele alimento. Eu quero uma batata frita, eu tenho opções hoje de não usar a gordura, né? Talvez não fique com o mesmo sabor, mas eu penso que o mínimo que eu fizer já vai ajudar, já vai fazer diferença. O alto consumo de sódio, né, é um grande vilão aí nas dietas. A gente tem uma indicação pela Organização Mundial da Saúde de 2 gramas, a gente consome mais de 6, 7, 8. Tem gente que ainda joga um salzinho depois da comida pronta. Isso, para o nosso organismo, é um veneno, né? São hábitos que temos por conta de, talvez pela comodidade, né? E talvez porque eu aprendi a comer assim. Mais um hábito agora que nos prejudica a saúde. O estresse. Tem alguém estressado aqui? Acho que não, né? Estresse? O que é isso? Imagina, não fica estressado de forma alguma. Tem situações na vida da gente que vai trazer o estresse. Aliás, diariamente. Só que tudo vai depender de como a gente vai enfrentar essa situação estressante. Porque quando a gente está num período que a gente vive num círculo de estresse, cada estresse que vier vai ter uma potência tão devastadora no nosso organismo que a gente não consegue nem ter ideia do tamanho. Então eu tenho que buscar meios para minimizar esse estresse, porque ele realmente faz um estrago no nosso corpo. E não é um hábito que a gente tem, né? A gente não escolhe ficar estressado, as situações acontecem, mas a gente tem que aprender a lidar com isso e entender que isso faz mal. Isso não me faz bem de forma alguma viver com estresse, né? Agora sim, como que o nosso estilo de vida pode interferir na nossa saúde? Algumas mudanças que a gente fizer vai interferir na nossa saúde, né? Quando a gente consegue reduzir todos esses fatores, né, que a gente falou agora, que é o sedentarismo, o tabagismo, a alimentação inadequada, o estresse, a gente consegue prevenir algumas doenças que elas são extremamente incidentes na população adulta e até em crianças hoje, porque a gente consegue ver crianças aí de 7, 8 anos com doenças de adulto, né? E tudo vem, a criança vem muito no espelhamento dos adultos, né? A criança não vai no supermercado
e escolhe o fast food, chega para ela, né? Então a gente tem que rever os nossos conceitos aí de saúde, para que para os próximos que vêm aí, que a gente é responsável pela formação alimentar, como a gente é responsável pela formação ética, a gente tem que espelho, né? Então assim, vamos voltando ao foco, no sentido do que pode causar para a gente o estilo de vida inadequado. Vamos pensar, as doenças cardiovasculares, elas são incidentes em pessoas que têm hábitos não saudáveis, tá? Um dos recordes aí é o infarto agudo do miocárdio. Outra doença também que pode afetar essa população é os acidentes vasculares encefálicos, né? O AVC, né? Vamos pensar aí no AVC isquêmico, hemorrágico. Todo fator de risco vem associado à maioria desses hábitos, né? A gente está se expondo a esses riscos. Já tem estudos, né? Já é comprovado cientificamente que alguns tipos de câncer eles são provocados pelo sedentarismo, pela alimentação inadequada, pelo estresse. Então, é um corpo que não está funcionando harmonicamente. Automaticamente existe um risco aí das células perderem o rumo de se reproduzir, né? De se replicar. Aí ela perde o rumo, acaba formando aí um câncer, né? Porque o câncer não é nada mais do que a replicação celular aí desacelerada, porque ela está sempre se redividindo, se reiniciando, só que ela perde o ritmo, né? Então aí forma essa massa que a gente conhece por câncer, tá? A obesidade, né? Como consequência de tudo isso, que é o aumento de peso excessivo, comprometendo aí o funcionamento do organismo, né? E uma das doenças que é a mais silenciosa e a mais devastadora, que é a diabetes, né? Existem muitas pessoas aí que descobrem a doença no momento da sua complicação, né? Ou começa a reduzir aí a visão, ou apresenta alteração na função renal, ou faz um ferimento no pé e não melhora, ou faz um ferimento em qualquer parte do corpo e não tem cicatrização. Aí acaba descobrindo aí a complicação de uma doença que já vem. E é comprovado que a alimentação inadequada, o sedentarismo, é um dos fatores aí da diabetes, principalmente da diabetes tipo 2, né? A tipo 1, ela já é um erro aí no sistema do próprio corpo, né? Que gera, que normalmente é mais em crianças e jovens, né? Mas assim, para a faixa etária adulta, a diabetes tipo 2, ela vem de hábitos não saudáveis. E assim, agora vamos pensar, qual benefício eu vou conseguir mudando tudo isso? E como que eu vou mudar tudo isso? Né? Vamos pensar aí na perda de peso. Quando eu perco peso, eu vou trazer agora índice para vocês dos benefícios que a gente consegue com pouco, vamos pensar aí, pouco valor dentro do seu peso. A gente vai pegar uma pessoa aí de 100 quilos. Uma pessoa de 100 quilos, quando ela perde 2,5% desse peso, significaria o quê? 2,5 kg. Ela teria melhora nos índices de triglicerídeos e nos níveis de glicemia. Com 5%, ela perdeu 5 kg de 100. Melhora a dor articular, melhora o quadro depressivo, melhora a mobilidade, né? Consegue ser mais ágil, melhora na disposição sexual, que é uma das coisas que cai muito com a obesidade, com o aumento de peso, por conta de toda a questão hormonal. Índice de HDL, que é o colesterol ruim, já tem redução com 5 kg de 100, né? 5% do peso. Agora vamos pensar em 10%. 10%, aquela gordurinha do fígado que você tem lá, ela já melhora. Você já vê sinais de melhora, que a esteatose hepática é a gordura que fica sobre o fígado e impede a função dele, que ele funcione normalmente.
já tem melhora nesse quadro e faz muita diferença no funcionamento do organismo. Redução dos riscos cardiovasculares. Olha aí, que maravilha. Saber que com 10 quilos que eu perco de 100, 10% do meu peso, eu já estou reduzindo o risco de ter um infarto. Olha isso, é muito benefício, né? Agora vamos pensar aí 16%, que seria 16 quilos. Só de acontecer isso, além de todos esses benefícios, eu aumento a chance de viver mais. Existe um motivo maior para pensar em reduzir peso? Né? Eu acho que você saber que você lá ganha um carimbo de você vai conseguir viver mais porque você mudou o seu estilo de vida. E como que eu vou conseguir alcançar a perda de peso? O peso, ele está numa balança. Vamos pensar, você ingere e você gasta. Se você ingerir mais do que você gasta, automaticamente você vai aumentar o peso na sua balança. Então, para poder ter a perda de peso, tem que ter um déficit calórico. Eu tenho que ingerir menos do que eu estou gastando. Só que quando eu falo isso, eu não falo que você não pode comer, que aí você vai emagrecer. Não. Porque o nosso corpo é uma máquina e ele precisa de nutrientes. Nutrientes é alimento, é água. Ele precisa disso para ele funcionar. Você, para estar vivo, está gastando caloria. No frio, para você se aquecer, o seu corpo se aquecer, você está gastando caloria. Você dormindo, você gasta caloria. Então, no seu corpo não pode faltar alimento. Só que tem que ter um balanço entre o que entra e o que sai, né? E como que você vai conseguir fazer isso para fazer esse déficit calórico? Você vai fazer, você vai pôr o corpo para movimentar, né? Então, o benefício que eu vou alcançar com a prática de atividade regular, atividade física regular, é a perda de peso, tá? Eu vou trazer agora para vocês a diferença entre atividade física e exercício físico. Atividade física é aumentar o gasto energético, tá? Simplesmente gastar o gasto energético. Eu limpando a casa, eu andando de bicicleta, passeando de bicicleta. Vou no supermercado de bicicleta. Eu aumentei meu gasto energético. Isso é uma atividade física, pois meu corpo precisa se mexer. Trocar a escada rolante pela escada estática. Estou fazendo uma atividade física, estou aumentando meu gasto energético. Jogar futebol com os amigos, jogar vôlei, jogar basquete, o esporte que você gosta, jogar beach tênis agora que está na moda, né? É uma forma de fazer uma atividade física. Agora, o exercício físico é o quê? O exercício físico é uma atividade estruturada. Estruturada porque você vai aumentar o gasto energético, mas com um objetivo funcional ou morfológico. Você quer mudar algo no teu corpo com o exercício físico. Essa é a diferença da atividade física do exercício físico, tá? Então, assim, quanto que eu preciso fazer de exercício físico para deixar de ser sedentário? Eu vou trazer aqui para vocês agora uma referência. O exercício moderado é aquele exercício que aumenta a frequência cardíaca. Cada um, pela própria idade, pela condição física, pode aumentar a frequência cardíaca até um certo nível. Por isso que é importante o acompanhamento de um profissional, tá? Então, assim, na atividade moderada, é de 150 minutos a 300 minutos. Você deixou de ser sedentário se você fez isso na semana. Por exemplo, 150 minutos. Você faz 30 minutos segunda a sexta. Você fez 150 minutos. Se você faz 30 minutos 7 dias da semana, de segunda a domingo, você faz 30 vezes 7, dá 210 minutos. Você deixou de ser sedentário. Até 300, no moderado, você não é mais sedentário. É difícil fazer isso? Pode ser difícil porque a gente vai achar um monte de desculpa para não fazer. Trabalhei demais hoje, estressei demais hoje, fiz tudo demais hoje. O exercício eu vou deixar para outro dia, né? Só que aí a diferença é de você firmar um compromisso com você, que é o que a gente vai trabalhar aqui.
tá? Agora vamos pensar no exercício vigoroso. É aquele exercício que você faz, que você usa todo o seu recurso do corpo para finalizar ele, tá? Desse daí, você tem que fazer menos tempo, né? Porque se fosse para fazer 300 minutos, quem que ia aguentar, né? O corpo ia fadigar. Então, é de 75 a 150 minutos na semana. Porque o gasto calórico desse tipo de exercício, ele mantém por um tempo. Então, por isso que você tem que fazer, você pode fazer menos tempo, tá? Um dos exemplos do exercício vigoroso é o CrossFit, né? Que a pessoa trabalha aí no limite da força, no limite da resistência, tá? Aí cada um vai procurar dentro do que gosta de fazer, de qual exercício físico que se adequa melhor, porque assim, todo exercício físico ele tem que estar associado ao prazer, não à obrigação. Você fez uma escolha de fazer o exercício físico, isso te agrada em fazer. Não, você não é obrigado a fazer, mas tem que te agradar. Então, você consegue ter persistência nisso para fazer. E lembrando do que? Você tem um objetivo a alcançar, tá? Quais os benefícios que eu vou conseguir com a redução do estresse? Nossa, muito benefício, né? Durante o exercício, a redução do estresse já é imensa, porque você descarrega vários, você regula, né, os hormônios, os neurotransmissores durante a atividade física, né, o exercício físico e a atividade também, porque isso aumenta o gasto energético. E com isso, traz muito benefício. Vou listar agora para vocês alguns benefícios da redução de estresse. O que promove isso dentro do organismo? A redução do risco de doenças cardiovasculares, tá? Porque durante uma crise de estresse, uma situação de estresse, o risco de desenvolver uma doença cardiovascular é muito grande, pela descarga de adrenalina, pela toda a descarga que o corpo sofre, tá? Melhora de depressão e tristeza, né? Porque o estresse ele gera a liberação de substâncias no corpo que tende a te levar a quadros depressivos, quadro de tristeza, quadro de ansiedade, né? E melhora a função imunológica quando o seu corpo está mais livre do estresse, aumenta a sua qualidade de vida e a sua longevidade, viver mais, né? Sem estresse, com certeza, a sua vida será mais longa, né? Porque você está livre de todos esses fatores aí que eu acabei de falar, né? Você já reduziu aí o risco de doença cardiovascular. Isso daí já te garante mais vida, né? Se você reduz o risco de ter um infarto, você garante o risco de viver um pouco mais, né? Redução de dores musculares, porque durante o estresse eu quero que vocês pensem, durante o estresse, como o seu corpo fica? Fica muito tenso, né? Automaticamente, a tensão te rende muitas dores musculares. A sensação de que você foi atropelado por um treminhão, né? De tanta dor muscular, de tantas dores que você acaba sentindo após uma descarga de estresse. Regulação dos níveis de neurotransmissores, né? Que eu já falei, que está muito associado aí com os padrões emocionais. Como que eu vou fazer para reduzir o estresse no meu dia a dia? É assim, ó, muda a forma de como você começa o dia, tá? O acordar é tão importante quanto dormir, né? Se você vai dormir com a cabeça com estresse, com certeza a qualidade do seu sono não será boa. E automaticamente o seu amanhecer não será bom. Então, assim, procure ter momentos antes de dormir com tranquilidade. Mesmo que você passou por um estresse, tenta buscar uma forma de se acalmar, se centralizar, concentrar sua energia em coisas boas, para você adormecer com tranquilidade e acordar com tranquilidade.
Ter momentos de descontração durante o dia é sempre muito bom. Por mais que o seu trabalho te cobre para estar ligada em tudo, né, compromisso com tudo, procure momentos de forma de tirar o peso de algumas coisas, né? Porque a gente tem a tendência de pôr peso em tudo. Se isso tá ruim, tá muito ruim. De repente não tá tão ruim. Olha de uma outra forma, saia de cena. Só de você sair de cena e voltar, em algumas situações, tudo muda de figura. Então, são estratégias que você vai usar no dia a dia para reduzir esse estresse que você vive. E assim, uma dica que eu dou: se o ambiente que você está, que você trabalha, que você convive, te deixa sempre descontente e estressada, reveja seus conceitos. Porque a cada dia você está diminuindo a sua qualidade de vida. E a cada dia da sua vida é um dia que passou. É um dia a menos que você tem a oportunidade de ser feliz. Então, esse momento nosso aqui de conversa sobre qualidade de vida, ser saudável, inclui tudo isso, tá? Olhar para a própria vida e ver se realmente tudo que tem na sua vida está te fazendo bem. E a descarga de estresse, a maior parte das vezes, é o cérebro tentando te tirar daquilo, te tirar daquela situação, porque o cérebro ele tem uma única missão: te manter protegido. E com isso, ele faz inúmeras coisas com a gente que você fala: meu Deus, por que eu estou agindo desse jeito? Por que está sendo assim? Você está sendo conduzida pelo seu cérebro a fazer dessa forma, mas ele quer te tirar dessa situação, tá? Procure formas de aliviar o estresse, tá? Dentro do seu dia a dia. Com certeza você vai ter muito benefício. Quais os benefícios de parar de fumar? Vou trazer alguns números aqui, só para poder justificar o quanto é importante abandonar o vício do tabaco, tá? O tabaco leva 8 milhões de pessoas a óbito por ano. É muita gente, né? Morrendo por conta de um único vilão. E associado às outras escolhas. Deixar de fumar não é fácil? Não é fácil. Eu particularmente nunca fumei, mas eu respeito muito quem tem esse vício, tenta deixar de ter esse vício e sei o quanto é difícil. Eu já compartilhei momentos com pessoas que começaram a abandonar, voltaram a estaca zero, estão tentando por muito tempo. Mas hoje existe muito recurso, muitos caminhos, muitos olhares diferentes para o tratamento desse vício. E não é vergonha nenhuma pedir ajuda. Pede ajuda a um profissional para que você consiga se libertar desse vício. Um dos benefícios, né, de parar de fumar, em apenas 20 minutos após você parar de fumar, a sua frequência cardíaca já reduz. Todo fumante tem a frequência cardíaca aumentada por conta da baixa oxigenação que fica no corpo por conta da nicotina, né? Em 12 horas após parar de fumar, o índice de monóxido de carbono no sangue volta ao normal. Gente, 12 horas, esse índice volta ao normal. Entre 2 e 12 semanas, a circulação melhora e a função pulmonar aumenta. Já começa a melhorar. Entre 2 e 12 semanas, a sua função pulmonar, que estava prejudicada por conta do tabagismo, começa a melhorar. Pouco, mas já é melhora, não é perda. Até então, estava só perdendo. Entre 5 e 15 anos, o risco de um AVC, que é muito aumentado para tabagista, reduz a um de um não fumante. Reduz como se fosse de uma pessoa que nunca fumou.
5 e 15 anos é bastante tempo? É. Mas você está no caminho para reduzir, né? Agora vamos pensar, em 10 anos, a taxa de um tabagista para câncer de pulmão é a metade de um fumante. Se um fumante tem 70% de chance de ter câncer de pulmão, você que parou de fumar em 10 anos, você tem 35% de chance de ter câncer de pulmão. É muita diferença. Vale muito a pena. Em 15 anos, o risco de uma doença cardiovascular é igual a de um não fumante. É igual de uma pessoa que nunca fumou. Quando a gente fala em anos, fala, nossa, mas é muito tempo para ter melhora. Mas pensa que, na verdade, você está deixando de prejudicar o seu corpo. Então, assim, cada corpo vai responder de uma certa forma, de um certo tempo. Esse tempo, 15 anos, pode talvez com 7 anos você tá aí com risco de doença cardiovascular, já como de um fumante. Tudo vai depender de como seu corpo vai reagir. Mas o importante é o quê? Você cessar o vício. Tá? Eu não tô aqui para poder falar, não fuma. Não faça isso que te faz mal. Eu tô trazendo todas as informações, os benefícios que você vai trazer e o mal que você está fazendo para a sua saúde. Mas a escolha é exclusivamente sua. A decisão de escolher é sua. Tá? Agora, para encerrar, falei bastante, né? Agora, para encerrar, eu vou deixar 4 questões, tá? 4 questões para vocês refletirem e compartilhar no grupo, lá no grupo fechado, as suas respostas, tá? Até o nosso próximo encontro, que vai acontecer em 7 dias. Bom, é de extrema importância a realização dessa tarefa de casa, para que a gente possa construir um caminho certo de uma vida saudável.